Twitter, que é @IASDVM, tudo junto. E se você deseja enviar alguma informação ou dúvida ou entrar em contato conosco para receber mais estudos, pode ser através do e-mail contato@iasd-vilamatilde.org.br. É um prazer estar aqui com vocês mais esta noite para louvarmos ao nosso Deus. E, para tanto, nós iremos cantar todos juntos o hino à glória de Deus. Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Por isso vou cantar louvores ao Senhor. Pois bem, realmente é um prazer, é muito bom estarmos na presença de Deus e sentirmos a sua glória. E agora então, nós daremos sequência em nosso louvor cantando o hino tema de nossa semana, Remido. Para você que encontra-se aqui na igreja, ao iniciar o hino, fiquemos em pé. Cristo na morte eu tenho a paz eterna.
sempre por Cristo fui salvo por seu santo amor. Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar, vivendo. Eu quero servi-lo e um dia no céu vou morar. Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, agradecemos mais um dia estar na sua santa casa, meu Pai. Venho pedir que venha abençoar a cada um que está aqui, meu Pai, e o pessoal que está assistindo pelo computador também, meu Pai. Abençoe o pastor, faça que a mensagem que ele falar aqui possa entrar no nosso coração, meu Pai, e possamos nos aproximar mais de Ti. Abençoe e nos guarde, é isso que lhe peço por Jesus. Amém. Se você tem acompanhado a programação e ela tem feito diferença em sua vida, compartilhe com as pessoas este canal de esperança. Compartilhe o nosso site www.iasd-vilamatilde.org.br. E caso você queira visitar nossa igreja, estamos aqui situados na Praça Dom Duarte Leopoldo, número 88, Vila Matilde. Em sequência aos temas da semana, o pastor Jonas Pinho tem apresentado histórias de pessoas que foram marcadas por conhecerem a Jesus Cristo. Nós vimos a história de Maria, mãe de Jesus, João Batista, Natanael, Bartimeu, e hoje o pastor Jonas Pinho irá apresentar um dos personagens mais icônicos de toda a palavra de Deus. Ele irá apresentar a história e as oportunidades dadas a Judas. Chamo então o pastor Jonas Pinho para que possa mais uma noite apresentar a mensagem. Boa noite, amigos. Que bom vê-los mais uma vez, chegando já ao final da nossa semana e agradecidos a Deus pela bênção de estarmos mais uma vez aqui na igreja. Como é bom rever aqueles que não viajaram e resolveram ficar na cidade. E era uma noite gostosa hoje de tranquilidade, não é? Ficar em casa agora à noite, antecedendo o feriado, é muito bom. Mas optaram em vir aqui para a igreja e juntos passarmos uma hora. Louvamos a Deus por essa oportunidade e por tê-los conosco aqui na igreja. Que Deus a todos abençoe. Quero dirigir-me a você, internauta, e dizer da alegria em recebê-lo mais uma vez. Nós temos, durante essa semana, recebido amigos de várias partes do Brasil, da Europa, Estados Unidos, outros lugares. Eu fico muito contente que você está conosco mais uma vez nesta noite. Independente de você ser membro aqui da igreja ou não, ser um amigo que aprecia a mensagem, diga onde você está. E eu sempre pergunto, fale como está o sinal, como está chegando a imagem, porque você pode dar o feedback que nós precisamos para esse programa que é tão importante. Diga se a imagem está boa, se estão cortando a minha cabeça, se estão cortando o meu pé, se estão deixando o meu braço fora do ar. Aí vocês vão dando feedback, aí vão levando tudo aí para o meu Media Center, tá bom? Muito bem. Quem está nos visitando esta noite? Temos alguém nos visitando? Eu estou vendo o Jairo, que é de Vila Formosa, ia dizer Vila Matilde. Vila Formosa é um amigo nosso, membro da igreja, prazer em vê-lo, Jairo. E parece-me que hoje nós temos os amigos que já vieram nas noites anteriores. E eu gostaria, antes de abrir a Bíblia, a palavra de Deus, é um assunto importantíssimo. Vá pensando, enquanto nós vamos ouvir esse hino, que vai ser cantado agora, uma mensagem musical que prepara e antecede a programação dessa noite, vá pensando quantas pessoas você conhece com o nome de Judas, tá bom? Vai pensando, analise quantas pessoas. Então, vamos ouvir quem vai cantar. Prazer em vê-la, tudo bem? Que Deus abençoe. Mas então, vão pensando quantas pessoas. Eu conheci um ser,
Não é Satanás, não. É um ser vivente. E depois eu vou dizer para vocês quem era. Vamos ver se vocês vão comigo aqui. Deixa eu aproveitar e a produção está me dizendo aqui do lado que o nome dela é Aline, mas eu acho que é Larissa. Laís. Ah, tá certo. Tudo bem, Laís. Seu pai veio com você hoje? Não, hoje veio minha mãe. Onde está sua mãe? Ali, ó. Ali. Ah, prazer. Não, porque eu falei aquele dia que seu pai parecia o seu irmão. Meu marido, o senhor falou. O seu marido. E a sua mãe parece a sua irmã. Isso. É mãe mesmo? É minha mãe. Que turma bonita. Que Deus abençoe, Laís. Prazer em vê-la, viu? Que Deus abençoe. A minha produção está rindo aqui do lado porque eu errei o nome dela, viu? Depois eu vou apresentar para vocês. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém.
Muito obrigado, Laís. Que Deus abençoe. Esse hino tem uma mensagem muito tocante, muito bonita, muito especial. Já descobriram quantas pessoas vocês conhecem com o nome de Judas? Ninguém? Na minha infância, eu morava na rua Maestro Cardim, lá no Paraíso. Eu me recordo quando a 23 de maio foi construída, bem ali do lado da nossa casa. E tinha um cachorro muito bravo chamado Judas. O único ser vivente que eu conheci na minha vida, chamado Judas, era um cachorro. Quando eu falei ser vivente, eu não disse se era uma criatura racional ou irracional. Por que nós não damos nome de Judas para os nossos filhos, ou apenas quando queremos ofender alguém que falou que não deveria, ou agiu de uma forma que não deveria, nós dizemos: e aí, seu Judas, tudo bem? Existe em uma época do ano, não sei se nesse bairro que nós estamos, aqui Vila Matilde, ou na Zona Leste, mas onde eu morava na minha infância, havia em determinado período do ano um poste onde amarrava um boneco e chamava Vamos Malhar o Judas. Aqui existe também? Qual é a época do ano? Essa época é nesse período do ano. Nesse sábado agora, né? Vamos malhar o Judas. E é um tal de dar paulada, pedrada, tacar fogo. Vamos malhar o Judas. Por quê? Agora tentem analisar que este era o homem mais culto, mais inteligente e mais erudito dos 12 discípulos. O porte dele era nobre. A figura dele era agradável. Os discípulos gostaram quando ele se aproximou e ansiavam que Jesus chamasse Judas para fazer parte dos 12. E quando Jesus começou a nomeá-los e chamar cada um deles, dizendo: segue-me, vem ser o meu discípulo, eu te vi ali embaixo da figueira, você que está colhendo impostos, você que está lançando a rede no mar, venha comigo. Judas estava por ali. O único discípulo que não foi chamado, mas foi aceito, foi Judas. Judas era muito inteligente. Ele pensava o seguinte: este que está aí deve ser o Messias. Pelo que eu observo das palavras dele em conformidade com a profecia, esse aí deve ser o Messias. E como a grande esmagadora maioria dos judeus, Judas também esperava um Messias vitorioso, que colocasse novamente em Jerusalém, como eu já disse anteriormente aqui na igreja, e restaurasse o trono de Davi. Um reino forte, conhecido, rico, poderoso. E Judas pensou: sendo ele o Messias, instaurando o trono de Davi, fazendo parte dos seus discípulos, eu vou ser um ministro. Ele era inteligente, perspicaz. E ele pensou de uma forma extraordinária, engendrando ali os seus planos, quando Jesus disse assim, as palavras que estão em Mateus: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava mostrando para Judas que ele era pobre, porque Jesus lia o coração das pessoas. Jesus sabia quem era Judas e o intento dele. Mas a oportunidade que Deus dá ao ser humano, mesmo com o caráter que está sendo desenvolvido agora, com a possibilidade da atuação do Espírito Santo, a pessoa mudar a sua conduta, mudar o rumo da sua vida. Então Jesus não chamou Judas, ele permitiu que Judas fizesse parte dos 12, sabendo Judas que Jesus era pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. Alguns atualmente, eu já ouvi dizer, esse aí é tão pobre, que não tem uma esteira para dar um ataque. Já ouviram esse termo?
Não tem uma esteira, o indivíduo, a hora que vai ter um ataque, não tem nenhuma esteira para colocar no chão. Vai cair no cimento duro mesmo. Então, Jesus não tinha uma casa onde ele pudesse morar. Tanto é que a Bíblia fala inúmeras vezes que Jesus adentrou ao horto com seus discípulos e ali dormiu. Ali permaneceu durante a noite. E ao aproximarem-se os discípulos de Jesus, eles teriam a oportunidade de mudar a sua conduta durante um período de 3 anos e meio, que era o período, ou foi o período do ministério de Jesus. O ministério de Jesus começou com um sermão, chamado Sermão da Montanha, entre julho e agosto do ano 29 da nossa era. Nós estamos em 2013. Entre julho e agosto do ano 29 da nossa era, porque se nós fizermos a contagem exata do ano 0, contando com a vida de Jesus a partir do ano 0, nós vamos analisar que ele teria nascido 3, 4 anos antes de nascer. Então há uma defasagem aí de uns 3 anos. Então, entre julho e agosto do ano 29 da nossa era, começou o ministério de Jesus, com o Sermão da Montanha. Os discípulos foram escolhidos dentre muitos que havia e começaram a acompanhar Jesus. 3 anos e meio depois, Jesus faz o sermão profético. Nesse sermão profético, narrado em Mateus 24, ele apresenta o que vai acontecer com o mundo antes da segunda vinda dele. Neste período, naquela semana que antecedeu a morte de Jesus na cruz, nós estamos hoje na quinta-feira. Em uma quinta-feira como esta, Jerusalém, com ruas muito apertadas, com muito comércio dos dois lados, orientou Jesus para 2 de seus discípulos, João e Pedro. Vá andando aí no meio da multidão. Quando vocês encontrarem um homem com essas características, com um jarro, um cântaro no ombro, siga este homem. Onde ele entrar, vocês entram. E a hora que ele perguntar o que vocês querem, vocês apenas digam: onde está o lugar que haveremos de tomar a ceia ou a Páscoa, participar da Páscoa com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. E assim ocorreu. Em Jerusalém, há hoje um lugar onde a tradição diz que ali Jesus encontrou-se com seus discípulos para esse período tão importante da história. É uma sala grande. Ela tem dimensões quadradas, não é retangular, com um espaço que cabe ali seguramente mais de 100 pessoas. É um cenáculo, chamado de cenáculo, ou uma sala grande. É bem grande. Naquele lugar, os discípulos chegaram e prepararam a Páscoa. Era o período mais importante do calendário dos judeus. Eles comemoravam, naquele período do ano, a libertação dos ancestrais deles lá atrás, quando após 430 anos como escravos no Egito, com mão forte e poderosa, eles saíram através do poder de Deus nas mãos de Moisés. Então o êxodo era comemorado. Aquele período que eles saíram à noite do Egito e começaram aquela caminhada para a Terra Prometida, que deveria demorar aproximadamente 3 meses, e pela incredulidade e irracionalidade do povo, eles demoraram 40 anos. Naquela noite, quando eles saíram, eles começaram a comemorar ano após ano a libertação do jugo egípcio chamado Páscoa. O tempo passou, chegou até Jesus, e Jesus disse: vamos comer juntos a Páscoa. Vão nesse lugar que eu já falei para vocês, já orientei. E os discípulos então chegaram naquele grande cenáculo, naquela sala grande, e começaram a preparar a Páscoa. Não havia até então Santa Ceia. Não havia este processo cerimonial de lava-pés. Não. O que acontecia é que na Páscoa, os homens se assentavam em uma espécie de espreguiçadeira,
ficavam de lado, com os pés para fora, e um servo vinha sutilmente e colocava-se ao lado e começava a lavar os pés dos convidados. Mulher não entrava nessa festividade da Páscoa que estavam os homens. Infelizmente, naquela época, a mulher não tinha vez na sociedade a não ser para procriar e cuidar da família. Quando Jesus chegou, os discípulos estavam ali com tudo preparado. E então, dentro desse contexto, nós vamos encontrar o que a Bíblia fala em São João, no capítulo 13, a respeito da instituição que Jesus propôs naquele momento. São João, capítulo 13. E vamos ler do capítulo 13, os versículos 21 a 30. São João, capítulo 13, 21 a 30. Antes, porém, da leitura, como temos feito nas noites anteriores, vamos orar pedindo a bênção de Deus por esse estudo. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado pela oportunidade desta noite, dentro desse contexto histórico, ouvirmos agora a Tua voz através desse relato tão importante. Enquanto estamos orando agora, suplicamos a bênção de Deus pela família do Cláudio, que tem o coração triste, partido, pela perda do seu tio, um ente querido. Oramos também pelo Valdir, que está aqui conosco, por sua esposa Ivonete, que está nos assistindo, lá de Arthur Nogueira. Que a bênção de Deus esteja com esses queridos amigos, bem como outros mais que precisam do teu poder nesta hora. E que a história e o relato desta noite atinja profundamente o nosso coração para tomarmos posições acertadas ao lado de Jesus. Pois em seu nome suplicamos e agradecemos. Amém. São João, capítulo 13, versículos 21 em diante, lemos: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Jesus tendo dito isto, o quê? O que quer dizer isso? Tendo Jesus dito isto, se formos para o contexto anterior, Jesus começa a dizer a respeito da ceia, a respeito do lava-pés, a respeito da cerimônia da humildade, a respeito do que deveria ser feito naquele momento, que ninguém estava preparado para ser um servo, como eu acabei de falar, para lavar os pés dos outros. Então Jesus deu o exemplo. Inclusive no versículo 13, que antecede essa leitura, ele diz assim: ora, eu sou Senhor e Mestre, vós me chamais Senhor e Mestre. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Então vem aqui naquele momento a instituição da Santa Ceia. E após ter feito isto, o lava-pés, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: eu quero dizer agora, e ele falou com dor no coração, com os olhos marejados de lágrimas, com tristeza profunda, eu quero dizer que um de vocês que está aqui vai me trair. Amigos, o grupo era muito pequeno. Era um grupo que, em uma mesa onde eles estavam, um conseguia ver o outro. E atônitos, os discípulos pensavam: quem vai trair Jesus? Mas trair em quê? Trair por quê? Por que vai trair? A traição não tem uma racionalidade. Não há racionalidade para a traição. As desculpas dadas são tão absurdas como esta moça que ontem sequestrou
um garotinho de 6 anos, era manicure da família, sequestrou o garotinho numa cidadezinha muito pequenininha. Sequestrou um garotinho de 6 anos e asfixiou o garotinho. A polícia está vendo hoje, com o ex-marido da família, se há algum vínculo de alguma situação que estavam ali com raiva a ponto de colocar fim à vida de um garotinho. Querem uma traição pior do que esta, de alguém da família que é íntimo, de tal forma o motorista do carro que levou aquela manicure e a criança para o hotel, onde ela asfixiou a criança, falou que eles iam brincando, que ela ia mexendo na barriguinha dele, dando risada, brincando. O garotinho era íntimo daquela manicure. Querem uma traição à mãe, à família, pior do que você pegar o filho, sequestrar, asfixiar. E quando a polícia pergunta por que você fez isso, ela diz, olha, eu não sei dizer por que eu fiz isso, a situação fugiu do controle. Fugiu do controle. Com uma frieza, como se você tivesse esmagado uma pulga entre os dedos, pisado em uma barata, algo totalmente dantesco, de uma crueldade, de uma frieza terrível. Quando Jesus olha para aquele grupo pequeno e diz assim, um de vocês vai me trair, é muito difícil não descobrir quem poderia ser. Porque era muito pequeno o grupo. Então a Bíblia diz que do lado de Jesus estava o discípulo que ele amava, João. E Pedro, que era o mais audaz, Pedro sempre estava à frente para falar ou fazer alguma coisa, deu uma cutucada em João e falou assim, pergunta para ele quem vai trair. Curiosidade não é só de mulher. Homem é curioso extremamente, era um grupo só de homens. Pergunta quem vai trair. Olha a sequência do que a Bíblia fala aqui em São João, no capítulo 13, versículo 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, aqui no ombro do lado. Então Simão Pedro fez sinal a este, que era João, para que perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? É uma forma bíblica de dizer, hoje nós abraçaríamos um amigo, chegaremos próximo ao ouvido e diríamos, vamos usar uma terminologia de nós paulistanos aqui, ô meu, quem é esse cara? Não é isso que nós falaríamos? O paulistano fala dessa forma, ô meu, quem é? Mas como Jesus era mestre, era senhor, não dá para chamar Jesus de meu. Então, mestre, quem vai te trair? Amigos, o que a Bíblia diz, o que Jesus falou e o que ele fez, era tão claro, tão inequívoco, tão objetivo, mas os discípulos não perceberam. Olhem o que a sedução do pensamento por ideias que não são espirituais pode fazer. Por quê? Os discípulos entraram ali naquela Páscoa, sem saber que haveria Santa Ceia, com o coração partido de raiva um do outro, porque a mãe de 2 deles havia pedido para Jesus, quando o teu reino for estabelecido, dê a graça de um filho meu se assentar à sua direita e de outro filho meu se assentar à sua esquerda. E os discípulos chegaram ali com tanta raiva, porque a mãe de 2 deles falou primeiro do que eles queriam. Eles queriam fazer aquilo. Por quê? Porque naquela semana anterior, Jesus adentrou a cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, à semelhança do que os reis e conquistadores antigos faziam ao chegar de uma batalha, entravam triunfalmente. E as pessoas jogavam palmas no chão, esses galhos de árvores, roupas, e gritavam, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E sabe quem estava puxando o burrinho? Que Jesus estava montado sobre ele? Sabe quem estava puxando o burrinho? Lázaro. Lázaro, que havia sido ressuscitado, estava puxando o burrinho.
E Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, e eles pensaram, vai estabelecer o reino. E vem correndo a mãe de dois deles e fala, Senhor, estabelecendo o reino, um filho meu à sua direita, outro à esquerda. Eles estavam com tanta raiva que não perceberam que Jesus identificou naquela hora quem seria o traidor. Jesus, então, disse a pergunta de João, do versículo 25, Jesus respondeu no versículo 26, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás, disse, pois Jesus, o que fazes, falo depressa, ou faze-o depressa. Jesus disse assim, quem vai me trair, ou respondendo a sua pergunta, João, em outras palavras, Jesus disse, eu vou pegar aqui um pedaço de pão, um bocado, vou molhar nesse vinho, puro suco da uva, que está aqui, que já foi usado para a Santa Ceia. Para quem eu der esse bocado, esse há de me trair. Jesus molhou, deu para Judas e falou assim, seu traidor, safado, miserável, sem vergonha, cai no mundo, rapaz, vai logo. Irmãos, sabem por que Jesus agiu da forma como ele agiu? Porque ele não fazia ninguém passar vergonha publicamente. Ele foi de uma gentileza tão grande que os discípulos não perceberam quando Jesus pegou o bocado, molhou, deu para Judas e disse assim, o que você tem a fazer, vá agora e faz rápido, faz depressa. Sabe o que os discípulos pensaram? Como Judas era o mais inteligente, era o economista do grupo, ele levava o dinheiro que eles compravam, alimentos ou algumas outras coisas. E os discípulos pensaram que Jesus estava dizendo, Judas, vai e compre rápido o que nós precisamos. Foi isso que eles pensaram. E naquele momento que Jesus deu o bocado para Judas, a Bíblia diz que Jesus deu o bocado. A Bíblia não disse que Judas pegou, mas logicamente quando Jesus deu, ele pegou. Naquele momento, Satanás entrou no corpo dele. É aquilo que nós chamamos de possessão branda. A possessão branda, nós não vemos a pessoa expor-se em palavras pesadas, com outra voz que não é a voz dela, porque uma pessoa possessa não tem a sua voz, demonstrando uma força sobrenatural, falando palavras pesadas. A possessão branda é esta de Judas. Ele está com o espírito mau em seu corpo, tomando posse do seu corpo, mas não demonstra. É aquilo que nós chamamos de estigma de demônios. A pessoa tem a aparência, mas não tem a atitude. E Judas, então, pegou e saiu. E na última parte dessa história diz, era noite. Quer ver? Olha o que diz aqui. Quando Judas pegou o bocado, Satanás entrou no seu corpo, no versículo 28, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito Jesus dissera isto a Judas. Porque como Judas tinha a bolsa ou o dinheiro, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu e era noite. Fez-se noite no coração dele. Era noite lá fora. Fez-se noite no coração dele. O cenáculo, lá em Jerusalém, tem uma porta, que é uma escada, as pessoas entram,
e saem por uma outra lateral, onde é mais plano. Eu fico imaginando, naquele lugar, que segundo a tradição existe até hoje, quando Judas saiu e olhou para o rosto de Jesus, para os seus amigos, não era a última vez, porque no tribunal de Anás e Caifás, naquela madrugada antes do suicídio, Judas, aos gritos, suplicando o perdão de Jesus, saiu gritando: estou perdido, estou perdido. Mas quando ele fechou a porta atrás dele, e era noite, e no interior dele também era noite espiritual, a porta da graça fechou para ele. Ele fechou a porta do cenáculo atrás de si, e a porta da graça fechou para ele. Não havia mais oportunidade. Olhem até onde Jesus chegou para as oportunidades de Judas. No chamado dos discípulos, Judas não foi chamado entre os 12, mas Jesus aceitou que ele participasse dos 12. Durante 3 anos e meio, Judas viu os milagres de Jesus. E quando eu leio esse relato, quando eu vejo esse relato de São João, eu fico pensando que muitos de nós que estamos aqui nesta noite, e você que nos acompanha pela internet, amigos de várias partes, nós não somos diferentes do que aconteceu naquela noite. Nós somos como Judas, não no ato da traição, mas no caráter da rejeição. Nós não traímos Jesus, mas nós rejeitamos a sua autoridade para a nossa vida. Quantos anos você que está aqui, você que me ouve, sabe que o plano de Deus para a salvação advém de Jesus? É oriundo do poder e da graça maravilhosa do Pai. Nós não traímos Jesus. Nós não dizemos que somos de outra religião pagã ou de algum segmento religioso onde não existe o cristianismo. Nós não traímos Jesus. Nós podemos até dizer: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, sou protestante, ou qualquer uma das religiões cristãs, que ao todo passam de 3.000 religiões cristãs. Nós não traímos Jesus, mas nós rejeitamos o caráter salvífero da sua redenção. E sabe o que acontece conosco hoje à noite? O mesmo que aconteceu com Judas. O que aconteceu com Judas, até o último momento, está logo no início do capítulo 13 de São João, que nós já lemos os versículos 21 a 30. Em São João, capítulo 13, versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo com ele, amou-os até o fim. Todos nós que estamos aqui, nesta noite, temos o amor de Deus sobre a nossa vida. Caso contrário, não estaríamos aqui. Se alguém que está aqui nesta noite, e mesmo nos assistindo, tendo tantas opções da televisão brasileira e da rede de comunicação que existe hoje no Brasil e no mundo, principalmente entrando na internet, você que está aqui, e os amigos que estão ali nos assistindo, e mesmo os amigos que estão nos ouvindo pela rádio, se porventura tivessem pecado o pecado de Judas, que é o único pecado sem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. O que aconteceu naquela noite, quando Judas fechou a porta do cenáculo atrás de si, é o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado que não tem mais retorno. É o pecado que não tem mais volta. Durante 3 anos e meio ele viu, ele sentiu, ele andou junto, ele dormiu ao lado de Jesus, ele tocava em Jesus.
aquilo que milhares de pessoas gostariam de fazer, que era chegar ao lado de Jesus, como aquela mulher, nem que for para tocar na orla do seu vestido. Judas tinha a oportunidade de pôr a mão no ombro de Jesus a hora que ele quisesse. Seguramente Jesus colocou a mão no ombro de Judas muitas vezes. Quantas oportunidades ele teve? Mas ele era ganancioso, ele era egoísta, ele era vaidoso, ele queria ser superior aos discípulos. E o que ele pensou? Ele pode ter pensado, bem, eu já vi Jesus fazer milagres que ele desapareceu. Queriam matar Jesus e ele sumiu. Então eu faço o seguinte, eu vendo ele por 30 moedas de prata, guardo as moedas no meu bolso. 30 moedas de prata naquela época era uma fortuna. E quando forem prender Jesus, como eu combinei, porque na escuridão do Getsemane, ninguém vai saber quem é ele, eu chego, dou um beijo nele, identificando quem é o Messias, e simplesmente ele desaparece. Ele some. E eu fico mais rico com 30 moedas de prata. Quando ele viu, após dar o beijo em Jesus, Jesus deixar-se levar, levou um bofete no rosto. Jesus viu um dos servos dar um tapa no rosto de Jesus. Viu um outro dar uma pesada nele. Viu o outro empurrar ele. E viu Jesus tendo as suas mãos manietadas, amarradas. E como ovelha muda levado diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, cumprindo o que quase 700 anos atrás Isaías escreveu no capítulo 53, Judas foi corrido de remorsos. Ele foi atrás de Jesus. Ele entrou naquele tribunal. Ele clamou por misericórdia para soltar Jesus, jogou as moedas no chão. E Jesus, com um olhar piedoso, e tendo amado os seus que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim. Havia chegado o fim de Judas. E parecia que havia chegado naquela noite também o fim de Pedro. Porque os dois traíram Jesus. Assim como eu já traí Jesus, e estou nesta noite aqui para vos falar sobre a restauração do poder de Deus. Todos que estão aqui, eu não estou julgando, eu estou afirmando. Eu estou afirmando. Pela natureza pecaminosa que nós temos, todos que estão aqui já traíram Jesus. Se ninguém traiu Jesus como Judas, nós podemos ter traído Jesus pelo silêncio, quando nos perguntaram por que eu estava bebendo aquele copo de cerveja, por que eu estava fumando aquele cigarro, por que eu estava tirando aquela carreira de cocaína, por que eu estava prostituindo o meu corpo, por que eu estava brigando daquela maneira. O meu silêncio em não dizer quem eu era e do lado de quem eu estou é uma traição. Isso chama-se o pecado da omissão. Todos nós traímos Jesus. Todos nós, nesta noite, somos como Judas ou como Pedro. A diferença é que os dois traíram, mas um se arrependeu. É o assunto que nós vamos abordar amanhã à noite. Desse momento até amanhã à noite, nós temos 24 horas. 24 horas para refletir como está a nossa conduta diante das chances e oportunidades que Deus nos tem dado. Os irmãos acham que o meu título de pastor me salva? Pelo contrário. A minha responsabilidade é infinitamente maior. E como o apóstolo Paulo escreveu, eu, Jonas, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos meus irmãos, eu não caia em tentação. Mas a minha natureza também é tendenciosa. A minha natureza é levada para o mal. Quando eu menos espero, eu estou com raiva. Quando eu menos espero, eu quero agredir. Quando eu menos espero, eu digo, eu te pego. Como naquele entardecer, que o meu filho chegou em casa chorando, garoto, do 2º ano primário,
porque um amigo do ônibus, bem maior do que ele, havia batido nele pela terceira, quarta, quinta vez. E eu falei comigo, hoje eu pego esse cara. Peguei o meu carro, a hora que meu filho chegou chorando, e fui atrás do ônibus escolar. Lá na frente eu cerquei o ônibus. Eu cheguei para o motorista e falei assim, o fulano está aí? Está. Fala que eu quero falar com ele. Eu só ouvi o motorista dizer, o pai do garoto quer falar com você. Desce um rapaz da escadaria do ônibus, quase do meu tamanho, forte, com um relógio na mão que ele havia tirado do meu filho. Eu achei que ele ia chegar para mim e dizer, me perdoe, toma o relógio do seu filho. Ele já chegou dizendo assim, ô meu, você parou o ônibus aqui só por causa dessa porcaria? A hora que eu vi, eu já estava com a mão fechada. E quando você fecha a mão em uma posição que nós homens sabemos que vai machucar, você no seu coração já agrediu. E eu falei, você não tem vergonha, com o seu tamanho, de agredir um garoto que bate na sua cintura? Por que você não pega eu? Por que você não me pega? Por que você não faz isso comigo? Eu já estava em cima dele, e na hora eu perguntei, você sabe quem eu sou? Ele falou assim, sei, você é o pastor Jonas Pinho, eu assisti uma semana de oração sua. E aí? E aí? Eu parei e falei, tá bom, pode ir, vai embora. Com uma vergonha enorme. O tempo passou, eu precisei viajar. A minha secretária da União, o nome dela era Miriam Baranski. Eu não me recordo exatamente a cidade, o lugar que eu cheguei. E naquela ocasião não havia e-mail, não havia internet. A Miriam me mandou um fax, pediu para eu telefonar. E ela disse que naquela noite anterior, 3 garotos da igreja de Arthur Nogueira, que faziam faculdade em Limeira, voltando, teve um acidente, e o único que morreu foi o Fábio, aquele garoto. E na hora que ela falou aquilo, se porventura eu não tivesse, com a bênção de Deus, dado um passo no dia posterior, como eu dei, o meu coração estaria como o coração de Judas, marcado irremediavelmente pelo sentimento mais miserável que o ser humano pode ter, que é o remorso. No dia seguinte a esse fato, eu não consegui dormir à noite porque eu achei que eu havia humilhado muito o rapaz. Fiquei com vergonha quando ele sabia quem eu era, que ele havia assistido uma semana de oração no colégio que eu havia feito. Eu não consegui dormir à noite direito, meus filhos foram para a escola. Eu peguei o meu carro lá pelas 9 horas e fui lá para o NASP, Campus 2. Fui lá para o IAE. A hora que eu cheguei, eu chamei a professora Edmeia, que era a diretora, alguns conhecem aqui a professora Edmeia, e falei, professora, aconteceu isso, assim, 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 dá para a senhora chamar o Fábio para eu conversar com ele? Ela falou, pois não, pastor, pode usar a diretoria. Ela tira o garoto da sala de aula, e a hora que ele entra na diretoria, o pastor que queria pegar ele no dia anterior está lá dentro esperando ele. E ele entra, assim, meio assustado. Eu falei, Fábio, fica tranquilo. Eu vim aqui para te pedir perdão. A hora que eu falei para um garoto que tem idade para ser o meu filho, que eu estava ali para pedir perdão para ele olhou para mim, assustado, os olhos encheram de lágrimas. Ele falou, não, pastor, eu que tenho que pedir perdão para você. Amigos, quando eu cheguei para um garoto que havia batido no meu filho, havia me insultado, e que Deus colocou no meu coração que eu não deveria ter agido daquela maneira, e eu pedi perdão para ele. A gente não pede perdão para garoto, porque humanamente nós adultos achamos que somos irretocáveis na nossa conduta com garotos, mas nós erramos. Muitas vezes pela agressividade, e não agressividade verbal, não agressividade física, mas agressividade do olhar. Trancamos o rosto e dizemos, moleque,
Te cuida aí, meu, que eu te pego. O garoto fica todo tremendo. Fábio, me perdoe. Eu agi com você como eu não deveria agir. Abracei o garoto e foi a última vez que eu vi o Fábio. Porque logo a seguir ele morreu naquele acidente. Mas quando eu cheguei em casa, aí foi a questão. Eu cheguei em casa, aliviado por aquele sentimento que Deus tirou do meu coração. E chegou o ônibus e o meu filho, menor, o Alexandre, entrou em casa e falou: pai, legal, gostei do que você fez. Falei: que foi, filho? Eu vi a hora que você chegou no colégio. E eu saí fugido da minha sala de aula e me pendurei na janela da diretora e ouvi a sua conversa com o Fábio. Legal, pai, gostei. O meu filho havia ouvido eu pedir perdão para ele. E tendo Jesus amado os que com ele estavam no mundo, amou-os até o fim. E lá no Getsemane, em Mateus 26:50, quando Judas chegou para dar o beijo, Jesus perguntou: Judas, a que vieste? Ou, por que você está fazendo isso? Não foi isso que Jesus disse. Judas, a que vieste? Ele disse: amigo, a que vieste? Mateus 26:50. Amigo, a que vieste? Amou até o fim. Ame até o fim. Não coloque limites se alguém te machucou, te destratou, te humilhou, trouxe mágoa ao seu coração. Possivelmente eu esteja falando para alguém aqui nesta noite, ou para amigos que estão aí na internet, que tem um coração com uma raiva medonha de alguém da família, cônjuge ou ex-cônjuge, família, vizinhos, chefes de trabalho. Isso não vai te levar a nada. Não interiorize a mágoa. Não deixe a dor tomar conta do seu coração. Durma em paz, pois se porventura o seu desafeto, por algum motivo, perder a vida, você nunca vai pensar: puxa vida, não falei com ele, não falei com ela, não pedi perdão, não me reconciliei. Se Jesus tivesse lá na Santa Ceia, quando João falou para ele quem é, e ele, sabendo quem era, dizer: é Judas, esse safado, esse traidor, é ele, Jesus não poderia passar pela cruz com a pureza com a qual ele passou para salvar a humanidade, porque ele teria pecado. E como ovelha muda, sem pecado, foi levado diante dos seus tosqueadores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Nós não somos como Judas no ato da traição, mas podemos ser no caráter da rejeição. Que Deus dê a bênção nesta noite para pensarmos nas oportunidades que nós temos, como Judas teve. Ele teve 3 anos e meio. Há quantos anos você está tendo essa oportunidade? Há quantos anos? Deus tem dito: dá-me, filho meu, seu coração. Ah, Senhor, eu vou esperar ficar bom. Não adianta. A Bíblia diz: louco, nesta noite pedirão a tua alma. E tudo o que você fez, como vai ficar? E se você morre hoje à noite? A Bíblia disse isso. Louco, nesta noite você morre, pedirão a tua alma. E o que você fez? Para quem vai ficar? O que vai acontecer? Por isso que nesta noite, Jesus diz mais uma vez: dá-me, filho meu, teu coração. Abra as possibilidades da sua vida. Eis que estou à porta e bato. Até quando vai bater? Nós vamos ouvir mais um hino agora, que vai ser a reflexão final.
E com essa pergunta, fique em sua mente. E que a bênção de Deus nos dê a chance da reconciliação por termos traído Jesus. Possivelmente nós traímos Jesus hoje. Nós rejeitamos Ele hoje. Mas com amor eterno e maravilhoso Ele nos trouxe. E este amor nos abraça. Esse amor nos perdoa. Esse amor transforma a nossa vida e nos dá novas chances e novas oportunidades. Que Deus os abençoe. Amém. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamado, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez um morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda a forma humana e como servo aqui caminhou, sendo Senhor do céu, da terra e mar, escolheu o nosso humilhar lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamado,
abençoe. Amigos queridos, que bênção de Deus, esse amor maravilhoso que nos trouxe aqui hoje à noite. Eu vou pegar o texto para esse momento da oração. E tendo Jesus amado os que com ele estavam em Vila Matilde, na igreja, ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo pela internet, amou-os até o fim. Querido e bom Deus, que este amor maravilhoso possa tocar o nosso coração para mudanças significativas em nossa vida. Nós precisamos ter o nosso caráter quebrado dentro de conceitos humanos e moldado por valores espirituais que nos farão ver as grandezas e as maravilhas das tuas mãos. Tu tens presentes lindos para nos dar. Não os recebemos pela cegueira espiritual, por atitudes que temos, onde os nossos olhos ficam tão nublados que nós não conseguimos ver a presença de Jesus em nossa vida. Porém, mais uma vez, Ele está aqui nesta noite, através do Espírito Santo. Ele está aqui e em todas as partes do mundo, onde pessoas com o coração aberto aceitam esse poder redentor. Que este amigo, que muitas vezes traímos e continua nos chamando de amigo ou amigos, possa estar agora entronizado em nosso coração e nós, ao aceitá-lo em nosso interior, possamos ter pela tua misericórdia, pela tua bênção, uma vida isenta de pecados. Que estejamos preparados para a volta de Jesus e saiamos aqui da igreja nesta noite totalmente aliviados do nosso fardo, da nossa culpa e da nossa dor. Que os anjos de Deus acampem-se constantemente ao nosso lado, nos protegendo com o escudo de proteção e nos dando, através desta bênção, um caminhar ao encontro maravilhoso do nosso Redentor, quando Ele voltar e disser para cada um de nós que estamos aqui, dos amigos que nos ouvem: vinde benditos de meu Pai. Que essa bênção nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar? Temos um delicioso chá esperando todos agora que estão aqui. Você que também está aí na internet é convidado. Pode sair da sua casa e vir aqui. Com uma deliciosa bolacha. Eu espero que domingo à noite tenha um bolo de cenoura com chocolate e uma pizza. Eu quero dar um abraço em você, internauta, que está em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Presidente Prudente, Andira, Paraná, Jacareí, Pederneiras. E lá na Inglaterra nós temos um acesso de um amigo que está em Kings Lane, é uma cidade localizada em Norfolk, que fica uma cidade portuária. Que Deus abençoe. Mande fotos aí para a gente de onde você está. Estados Unidos, Miami. Que Deus abençoe a todos os amigos que nos acompanham. E até amanhã, com a bênção de Deus, quando mais uma vez estaremos reunidos para o assunto que você vai ver agora por essa chamada que nós vamos passar agora. Está pronto o link? Então, solta a imagem, vamos ver. Do madeiro era mais do que o Salvador podia suportar. Seus algozes viram que lhe era impossível carregar, perguntando-se quem deveria levar aquele fardo humilhante. Naquele momento apareceu Simão, um sirineu, a quem obrigaram a levar a cruz até o Calvário. Os filhos de Simão eram discípulos de Jesus, mas ele não. O peso que foi obrigado a levar tornou-se um meio para a sua conversão. Então amanhã, dentro das histórias lindas da cruz, nós vamos falar sobre Simão Sirineu, uma história maravilhosa. Amigos queridos, que Deus abençoe. Uma boa noite. Vão para casa e vamos tomar um chá juntos agora. Eu vou dar um abraço aí à porta em todos vocês. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.